Tá tranquilo, beleza? Vamos resolver mais uma questão aqui no canal. A questão número 52, que fala sobre a tal da Alemanha e o contexto do Segunda Guerra Mundial e o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, década de 1970. Questão interessante, questão bem legal, mas tranquila, sabendo ler com atenção, que é a intenção do canal, mostrar que é possível a gente gabaritar humanas nas provas de vestibular. Beleza? Então, vem comigo, não se esqueça de inscrever e vamos à questão. 1970, Brandt de joelhos em Varsóvia. Ao se ajoelhar diante do memorial aos heróis do gueto de Varsóvia, em 7 de dezembro de 1970, o então chanceler federal alemão, Willy Brandt, 1913-1992, protagonizou um dos gestos que entraria para a história como um símbolo da busca alemã pela reconciliação no pós-guerra. Os nazistas haviam encurralado 500 mil de judeus no gueto de Varsóvia. Em abril de 1943, aconteceu o levante, reprimindo violentamente pelas tropas de Hitler. Ao cair de joelhos, o chefe de governo, Willy Brandt, e o silêncio que seguiu repercutiram no mundo como um símbolo de arrependimento, pedido de perdão e tentativa de reconciliação da Alemanha. Vamos lá? Dentro do país. Entretanto, Brandt foi até xingado. 25 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, a viagem de Brandt à Polônia, de regime comunista, foi um tema extremamente controvertido na Alemanha. O objetivo era a assinatura do Tratado de Normalização das Relações entre os dois países, que seria seguido de um acordo no mesmo sentido entre a Alemanha e a União Soviética. A coragem e a espontaneidade de Willy Brandt naquele 7 de dezembro de 1970 foram apenas um dos motivos que lhe valeram o Prêmio Nobel da Paz do ano seguinte. Beleza, vamos lá. O que o ERD quer que a gente faça? Vamos lá, aqui ó. A foto e o episódio relatado na reportagem indicam transformações que afetaram a sociedade alemã entre as décadas de 1930 e 1970. E a pergunta é a seguinte aqui, ó. Uma dessas transformações no âmbito das relações internacionais está associada à seguinte mudança de orientação. Vamos lá. Letra A, isolamento territorial à neutralidade militar, do expansionismo comercial à proteção funerária, do colaboracionismo migratório à discriminação ética ou do nacionalismo totalitário à multilateralidade diplomática. Aí, vamos lá, vamos começar a colocar elementos aí na questão que possa ajudar a gente. Vamos começar olhando para o texto aqui, ó. Ele está falando da ideia de que você tem o chanceler alemão, então aqui, ó, ao se ajoelhar diante do memorial aos heróis de Varsóvia, em dezembro de 1970, o então chanceler federal alemão, Willy Brandt, protagonizou um gesto que entraria para a história como um símbolo de busca alemã pela reconciliação no pós-guerra. E aí, vamos começar organizando aqui algumas questões básicas. Olha só, quando ele fala para você de chanceler federal alemão, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, certo? Você vai ter a divisão da Alemanha em áreas de influência. Eu vou ter uma área de influência, a parte oriental, dominada ali pela União Soviética, e uma parte ali da Alemanha mais ligada ocidental, com uma área de influência dos Estados Unidos, França e Inglaterra. Na verdade, eu vou dividir a Alemanha e Berlim ficaria do lado soviético, o que levou, inclusive, à divisão de Berlim. Mas calma, isso é divisão no pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1961, certo, decorrido ali um processo anterior chamado de Crise de Berlim, e tem um vídeo aí no canal que fala sobre essa crise de Berlim, você vai construir o Muro de Berlim. Não é diretamente relacionado à crise de Berlim, mas é uma consequência, de alguma forma, desta crise de Berlim. E aí você vai ter a divisão da Alemanha a partir do Muro. Então o primeiro cuidado que você tem que ter, por exemplo, numa prova, é entender que o Muro de Berlim ele não vai acontecer no exato início da Guerra Fria. Ele acontece, na verdade, 45, só em 61. E vai cair em 89, que também não é a data de fim da Guerra Fria. Lembra que a Guerra Fria acaba em 1991. Mas ao longo desse processo, essa Alemanha, então, ela passa a ser dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, como a gente conhece a grosso modo, no senso comum. Alemanha Ocidental capitalista, Alemanha Oriental socialista. Mas, na verdade, você tem nomes para isso. A tal da República Federal Alemã é a Alemanha Ocidental, é a Alemanha capitalista. E a República Democrática Alemã é a Alemanha Oriental Socialista. Então, quando o texto começa falando pra gente ali do chanceler federal alemão, eu estou falando então do chanceler, certo? Primeiro-ministro da Alemanha Ocidental, da Alemanha capitalista, indo a Varsóvia, para a ideia de uma reconciliação no pós-guerra. Então, guarda essa primeira informação aí
na sua cabeça. E ele vai continuar. Os nazistas haviam encurralado meio milhão de judeus no gueto de Varsóvia. Então a gente está falando aqui que a importância de Varsóvia vem muito por conta da ideia da revolta aqui em Varsóvia, quando os nazistas encurralam meio milhão de judeus no gueto, certo? Gerando uma chacina reprimida violentamente em abril de 1943. Então a ideia do gueto de Varsóvia está muito ligada à ideia dessa perseguição aos judeus no contexto do nazismo alemão. Hitler, Segunda Guerra Mundial, beleza? Lembrando, o nazismo ele vem, e a Segunda Guerra Mundial você tem a lógica do nazismo e dos campos de concentração, beleza? Segunda informação importante para você. E ele continua no texto, ele vai falar a ideia de como se repercute no mundo, e aí, vamos lá, o que me interessa está no final do texto, olha só. Dentro do país, entretanto, Brandt foi xingado 25 anos depois da Segunda Guerra Mundial. A viagem de Brandt à Polônia de regime comunista foi um tema extremamente controvertido na Alemanha. O objetivo era a assinatura do Tratado de Normalização das relações entre os dois países, que seria seguido de um acordo no mesmo sentido entre a Alemanha e a União Soviética. Então, olha só, a ideia básica é, dentro da Alemanha Ocidental, da República Federal Alemã, da Alemanha capitalista, Brandt vai sofrer uma grande oposição por ter visitado a Polônia de orientação socialista. E aí, vamos lá. Por que isso é importante? Porque em 1970 eu estou na Guerra Fria. Então, se você tem um chanceler de uma Alemanha capitalista visitando uma Polônia socialista, aqui no texto chama de comunista, você basicamente vai ter essa oposição dos capitalistas alemães. Só que ele vai dizer o seguinte, seguido de um acordo no mesmo sentido entre a Alemanha e a União Soviética. Então, no caso, você está vendo a ideia de que Brandt está buscando um acordo, uma negociação, uma conversa com a União Soviética. Isso vai, inclusive, levar ele a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1970. E aí, matamos a questão. Porque, olha só, o que a questão está pedindo? Qual é a mudança de orientação? Então, a letra A fala do isolamento territorial à neutralidade militar. Não estou falando disso. Primeiro, você não tem isolamento territorial quando você fala, no primeiro momento, em relação à Alemanha. Você pode até a ideia do gueto. Gueto é você isolar, né, áreas isoladas que você colocava os judeus na Segunda Guerra Mundial, mas não é uma busca de neutralidade militar. A letra B fala do expansionismo comercial e proteção alfandegária. Também não. A letra C do colaboracionismo migratório. Não, você não vai colaborar com nada na migração. No gueto de Varsóvia, você está extinguindo uma política eugênia, racista, antissemita alemã. A discriminação étnica. Também não. Então a resposta só pode ser pra gente a letra D de dado. Porque ele está dizendo pra gente nessa mudança do texto. Eu tinha uma orientação, certo? De onde vem a ideia de Varsóvia, que era a lógica ali do teu nacionalismo nazista, totalitário, totalitarismo alemão da Segunda Guerra Mundial, certo? Para uma lógica de uma multilateralidade, quase que não sai, diplomática, quando você tem o primeiro-ministro, chanceler da Alemanha Ocidental, capitalista, indo de alguma forma visitar um país socialista, a Polônia, e ao mesmo tempo seguido de um acordo com a União Soviética, a grande superpotência socialista do contexto da Guerra Fria. Beleza? Questão tranquila pra gente, a gente aproveita e dá uma olhada, mas que tem que ter uma certa atenção no texto. O texto te ajudaria a responder a questão, bastando lê-lo com atenção. Tranquilo? Mais uma questão resolvida, espero que tenha gostado e vamos seguir em frente para mais questões aqui no canal e para a sua aprovação no seu vestibular. Um beijo e até o próximo vídeo.